tempo de balanço espiritual. O que aprendemos esse ano? E eu gostaria de fazer um convite para todos nós que estamos aqui hoje, para que cada um faça uma autoavaliação sobre si, sobre como foi o seu ano, sobre como nós vivemos à luz do Evangelho no ano de 2025. E como Sócrates falou, e depois retomado por Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Será que nós realmente nos conhecemos? Será que a gente consegue se autoavaliar? Será que nós conseguimos retomar, fazer esse balanço sobre como foi o ano de 2025? E o final de um ciclo, ele naturalmente causa em nós uma reflexão, Finalizou-se mais um ano. Como foi 2025? O que eu vivi em 2025? O que eu aprendi? Quais foram as minhas conquistas? Quais foram as minhas dores? Cada um individualmente, hoje, vai refletir um pouquinho além, para a gente entender e, principalmente, o que eu levo de 2025 para o próximo ano que se inicia, Então, por que é importante nós fazermos o balanço espiritual, Porque todo fim, ele também é um começo. Um começo de novas oportunidades, um começo de, daqui a pouco, pensar um pouco diferente, ou de seguir fazendo algo que está dando certo, Nós sabemos que a vida corporal, ela é uma escola. E um ano que passa é como se fosse um ano dentro da escola. Então a gente teve lições, a gente aprendeu algumas coisas, ou talvez simplesmente existiu, E por que simplesmente existiu? Porque nós sabemos que nós não regredimos no que nós já sabemos, Kardec nos fala que nós jamais regredimos, porém nós podemos estacionar. Então, será que nesse ano eu tive aprendizados? Ou será que nesse ano que passou eu simplesmente existi e não progredi nada, apenas estacionei? Então, vamos pensar agora, onde foi que nós avançamos nesse ano? Será que nós ainda resistimos a algumas coisas? Ou onde será que talvez nós podemos recomeçar para fazer de uma forma melhor? No Livro dos Espíritos, na questão 132, fala sobre a finalidade da reencarnação. Desculpa. E nos ensina que a finalidade da encarnação é permitir ao espírito atingir a perfeição, passando pelas provas necessárias a seu adiantamento. Encarnamos para aprender, para reparar e para progredir. Então, a nossa encarnação, ela é uma oportunidade, como a gente já sabe, de repararmos erros passados, e buscarmos o nosso progresso e, com certeza, muito adiante, a nossa perfeição, E uma pergunta que nós temos que fazer agora é não apenas o que nós conquistamos nesse ano. E essas conquistas podem ser materiais também, Mas, principalmente, o que nós aprendemos com as experiências que nós vivemos. Quais virtudes nós viemos a desenvolver nesse ano? Onde fomos convidados a exercitar a paciência, o perdão, a fraternidade, o amor?
Então, os desafios, eles são lições, né? E cada dor, ela é um chamado para que a gente aprenda, né? A gente passa uma dor, um sofrimento, com isso a gente tem uma lição e com isso um aprendizado. Mas não apenas na dor, as alegrias também, elas nos servem de motivação para que sigamos num caminho, né? E se a encarnação é um caminho educativo da alma, então este ano, com tudo que trouxe, foi mais uma sala de aula na nossa jornada evolutiva. E que nós possamos, talvez, encerrar esse ano com gratidão por todas as dificuldades e as lições aprendidas. Porque, com certeza, nós estamos mais fortes, mais maduros, encarando situações de forma diferente, com mais leveza, muitas vezes. E, às vezes, a gente tem a sensação que o tempo, ele passa rápido demais. E aí tu pensa, às vezes eu estou perdendo tempo. Tu olha e tu pensa, meu Deus, eu não vi essa semana passar, eu não vi o dia passar. E aí talvez aqui vocês estejam se perguntando, será que eu fiz alguma coisa? Será que deu tempo de fazer alguma coisa? Jesus, ele nos ensina que a cada um será dado segundo as suas obras. E nós somos convidados a pensar nesse tempo que passou, né? A olhar, talvez, um pouco menos para o tempo que passou, mas mais para o que nós construímos nesse tempo. Talvez tenha passado muito rápido, realmente, mas se eu pensar em tudo que eu vivenciei, o que eu aprendi, talvez esse rápido seja muito. Porque eu posso ter aprendido muito. E também que as nossas obras, elas não são somente o que nós fizemos externamente, né? Mas as escolhas que nós tomamos, os sentimentos que nós cultivamos, a forma como nós reagimos às provas da vida. Cada atitude que nós tivemos gerou uma consequência. E essas consequências educativas que cada decisão revelou, né? Elas revelam também o nível de amor que nós somos capazes de dar. Se às vezes nós colhemos desafios, a gente pensa assim, o que eu semeei nesse ano? Se eu colhi desafios, eles foram sim oportunidades da gente aprender. Mas também, se a gente colheu paz, é um fruto também que foi semeado. O ano termina, mas a lei continua justa e misericordiosa. Convida-nos também a semear o melhor sempre a cada ciclo. Que o tempo, ele não é nosso inimigo, ele é um instrumento educativo. E cada experiência que nós vivenciamos, ela tem uma finalidade. Então não existe tempo perdido, né? Para o espírito imortal, um ano pode parecer pouco tempo, mas para a consciência pode parecer decisivo. Ele pode ser decisivo. O tempo é o campo onde semeamos atitudes, pensamentos e sentimentos. Nas questões 776 a 785 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o nosso progresso intelectual e moral. E aprendemos que Deus nos criou para vivermos em sociedade, pois é no convívio com o outro que o espírito se desenvolve. Às vezes a gente tem vontade de só ficar em casa. Se eu ficar em casa eu não vou errar, né? Se eu não conviver, daqui a pouco é uma forma de eu me proteger
Mas a convivência em sociedade, ela é essencial. Porque o isolamento, ele pode trazer um repouso momentâneo. Mas é somente nas relações humanas que surgem as verdadeiras lições do progresso espiritual e moral. Então, nós somos convidados a refletir. Como nós convivemos em sociedade durante 2025? Que tipo de presença nós fomos na vida dos outros? As dificuldades nos relacionamentos não foram castigos, mas são esses instrumentos educativos que nós temos, convidando-nos à tolerância, à solidariedade, o amor. O progresso da humanidade começa no progresso de cada um de nós. E quantas vezes nós já falamos isso, né? Quando eu mudo, eu acabo também sendo um exemplo, e o outro daqui a pouco muda, e nós mudamos a sociedade. A mudança começa de cada um, mas essa pequena mudança transforma uma cidade, um estado, um país. Quando nós decidimos, né, por esse progresso da humanidade, através de nós escolhemos substituir o egoísmo pela fraternidade. E se o mundo ainda é imperfeito, é porque nós estamos aprendendo, dia a dia. E cada ano vivido em sociedade é uma oportunidade de crescermos juntos. Então, não basta apenas aprender mais, é preciso amar mais, melhor, agir melhor, perdoar mais. E essa autoavaliação à luz do Evangelho, ela nos remete a algumas perguntas, né? Ela nos propõe algumas perguntas. Será que nesse ano de 2025 eu fui mais paciente? Será que nesse ano de 2025 eu fui mais fraterno? Será que eu combati os meus maus hábitos? Será que eu cultivei pensamentos melhores? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós somos convidados por Jesus ao ideal melhor, serem perfeitos. E Allan Kardec ele nos esclarece que essa perfeição, ela não está apenas nas aparências externas, mas ela está na transformação moral do espírito. E ao fazermos esse balanço espiritual deste ano, a pergunta é: nos tornamos um pouquinho melhores? Fomos mais pacientes? Fomos mais humildes? Mais indulgentes com as imperfeições alheias e com as nossas próprias imperfeições? O verdadeiro espírita é aquele que trabalha pela reforma íntima, pela sua reforma íntima. Não é o que não erra, né? Nós estamos aqui, estamos no mundo de provas e expiações e nós somos errantes, nós erramos. Então a gente não pode se culpar por isso. Mas o que nós temos que fazer? Reconhecer esse erro, reconhecer essa imperfeição e se esforçar sinceramente para que nós possamos superá-la. Cada queda que nós tivemos foi uma lição. Cada esforço no bem é um passo rumo à perfeição. Então, que o encerramento desse ano nos encontre conscientes de que aprender não é não falhar, mas levantar-se sempre com um firme propósito de ser melhor hoje do que nós fomos ontem. E aí, para esse próximo ano, esse próximo ciclo que se inicia, vamos começar a fazer daqui a pouco, no final do nosso dia, algumas perguntas diárias, né? Eu fiz hoje tudo o que eu podia ter feito? Eu prejudiquei alguém? Eu
ofendi alguém? E principalmente, que quando eu estava escrevendo essa pergunta, ela me pegou muito. Se Deus me chamasse hoje, eu estaria em paz? E a gente sabe que essas perguntas elas são importantes, porque às vezes a gente deixa o tempo passar, os dias correrem, e a gente não para no final do dia para fazer essa reflexão. Gratidão, né? Até hoje eu estava numa conversa com umas amigas e eu falei assim: quando a gente sofre algo, quando a gente está passando por um momento de muita dificuldade, quando a gente deita na cama, aquele pensamento não nos deixa dormir muitas vezes, né? Porque aí tu fica martelando aquilo, pensando naquela dor, naquele sofrimento, naquele problema, seja ele de saúde, seja financeiro. Mas às vezes a gente faz conquistas tão maravilhosas. A gente recebe um ente querido que fazia tempo que a gente não via, a gente sabe que ele vai vir. Um bebê está a caminho, tantas coisas também materiais. E é difícil quando a gente deita na cama e fica eufórico de gratidão. Porque a dor, ela revela muitas vezes as fragilidades da gente, né? Porém, as crises, elas nos ensinam que às vezes a gente tem que desapegar de algumas coisas. As perdas, por mais ruins que sejam, elas nos despertam valores reais daquilo que a gente perdeu e daquilo que às vezes está ali do nosso lado e a gente não está valorizando. E os conflitos que acontecem, eles são formas de a gente perceber que a gente ainda precisa trabalhar para que eles não aconteçam novamente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz que bem-aventurados são os aflitos, né? Que a dor, ela não vem para nos destruir, mas para nos acordar. E Jesus nos ensina que as aflições da vida, ela tem causa justa e um objetivo maior, que é o nosso progresso. Que nenhuma dor é inútil e que nenhuma prova sem sentido, quando compreendida à luz da nossa imortalidade. Talvez a gente perceba que esse ano a gente teve muitos momentos difíceis, mas que daqui a pouco, hoje eu estou tranquila, porque eu aprendi com eles. E eu sei talvez o que eu não devo mais fazer, onde eu não devo mais ir, de quem daqui a pouco eu tenha que ter um pouquinho mais de distância. Mas também a gente aprendeu com as alegrias e a gente aprende com elas, né? Então, será que esse ano a gente teve gratidão pelas nossas conquistas? Será que a gente teve reconhecimento por tanto amparo espiritual que nós temos todos os dias? Às vezes naquele momento de aflição, que o coração está apertado, a gente faz a prece e depois se sente leve. E às vezes a gente esquece de agradecer antes esse amparo espiritual que estava ali do nosso lado, que nos fortaleceu, que nos amparou, né? Porque a alegria, ela também educa. E que compartilhar o bem é um dever nosso. A alegria, um sorriso, um abraço, né? Será que nós fizemos isso durante esse ano? Ou daqui a pouco a gente estava numa correria tão grande que a gente esquece? Passa na rua correndo, estou com pressa, né? Às vezes um sorriso nosso é capaz de transformar o dia da pessoa, né? E às vezes a gente esquece de agradecer, mas a gratidão, ela também faz parte do nosso progresso espiritual e moral. No Livro dos Espíritos, na questão 919, os espíritos superiores nos ensinam que o meio mais eficaz para melhorar nessa vida é resistir à atração do mal e ao conhecimento de si mesmo. Então, voltando a esse nosso autoconhecimento,
Sem o autoconhecimento, não há verdadeiro progresso espiritual. Como assim? Se eu não me conheço, se eu não vejo o que eu faço, se eu não percebo, não sei onde eu estou acertando e onde eu estou errando, né? Então, nós somos convidados hoje a olhar para dentro de nós e perguntar: quais são as imperfeições que ainda me dominam? Onde eu avancei esse ano? Aonde nós precisamos ainda orar e vigiar? Cada situação vivida foi um espelho revelador daquilo que nós já conquistamos e daquilo que nós precisamos transformar. Errar foi parte do aprendizado. Reconhecer o erro é o primeiro passo da renovação. E que nós estejamos no próximo ano mais conscientes sobre nós mesmos, mais comprometidos com a nossa reforma íntima e lembrando que o verdadeiro crescimento, ele começa no silêncio da minha consciência. Deus, ele não exige de nós a perfeição, senão ele não daria tantas chances, né, para nós nos melhorarmos. Mas ele gostaria do nosso esforço sincero para que a gente consiga isso, para a gente busque sempre essa perfeição que um dia nós alcançaremos. E aí, muitas vezes a gente erra e a gente não pensa que todo erro ele tem, né? A gente tem uma chance do recomeço, né? Então o erro ele não é uma condenação. Esse ano eu só errei. Ou esse ano daqui a pouco eu não fiz o que eu poderia ter feito, né? Mas a culpa, ela nos paralisa. E nós temos sempre uma nova oportunidade de recomeçar. O que nós temos que ter é a responsabilidade sobre o erro, que ela é libertadora. Ela é libertadora. Eu me responsabilizo pelo erro, eu me responsabilizo pelo que eu fiz, e eu sempre vou ter essa nova chance de fazer o melhor, se daqui a pouco eu não conseguir no ano que passou. Então, fazendo um planejamento espiritual para esse novo ciclo, vamos daqui a pouco fazer pequenas metas para que dentro da luz da doutrina do Evangelho a gente consiga melhorar, se melhorar. Então, vigiar os nossos pensamentos, né? Orar mais conscientemente, não muitas vezes no automático. Estudar o Evangelho, praticar a maior caridade possível, trabalhar daqui a pouco mais o perdão em mim. Então, o balanço espiritual, ele não é um julgamento, mas sim uma forma de um aprendizado para nós. Que o passado ele nos ensina, o presente ele transforma e o futuro nos espera. Sede hoje melhores do que fostes ontem, e amanhã melhores do que sois hoje. E para encerrar, eu gostaria de ler uma prece que fala sobre tudo isso que a gente falou na noite de hoje. Essa reflexão sobre o ano de 2005, sobre talvez as tantas dores, as aflições, as perdas, mas também as alegrias, as conquistas que nós tivemos dentro desse ano, desse fim. E ela diz assim: Senhor da vida, Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos pelo tempo que nos concedestes, pelas experiências vividas, pelas lições aprendidas e também por aquelas que ainda nós estamos aprendendo. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos com sinceridade, sem culpa que paralisa, mas com a responsabilidade liberta. Que possamos reconhecer nossos avanços, aceitar nossas limitações e renovar o propósito de sermos melhores a cada dia. Fortalece-nos na prática do bem, na vigilância dos pensamentos
na paciência diante das dificuldades e na caridade possível em cada situação. Ampara-nos, Senhor, para que o novo ciclo que se inicia seja mais um passo na nossa caminhada de progresso moral à luz do Evangelho de Jesus. Que tenhamos todos um final de ciclo abençoado e que 2026, que se inicia daqui a uns dias, seja rico de oportunidades, de sinceridade sobre a nossa vontade de sermos melhores para si próprios e para todos ao nosso redor. Que assim seja.